Bom dia a todos aqui presentes no Maranhão, bom dia a todos de todos os estados. Tá? Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Tá? Hoje, também gostaria de agradecer, lógico, a presença do professor Valério Monteiro, aqui presente. Tá? Então, hoje daremos andamento à nossa disciplina, tá? Com a palestra do professor doutor Valério Monteiro Neto, doutor em Ciências, com área de concentração em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro pela Universidade de São Paulo, e realizou também pós-doutorado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Atualmente é professor titular da Universidade de Selma e professor associado da Universidade Federal do Maranhão. O título da palestra do professor Valério será o uso de lactobacilos para fins farmacológicos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e tenha uma excelente palestra. Bom dia a todos, caros alunos. Professor Lídio, muito obrigado pelo convite. Bom dia a vocês nos diferentes polos, nos diferentes estados da região norte. Eu vou fazer uma apresentação de mais ou menos 50 minutos. Vou deixar aproximadamente 10 minutos para que vocês façam os seus questionamentos, ou diretamente, ou via e-mail. Vou passar essa aula para o professor Lídio, caso algum de vocês tenha interesse em depois utilizá-la ou rever o assunto ministrado. Gostaria de dizer que o tema é extremamente amplo, ou seja, eu não consigo abordar tudo em apenas uma hora de aula, mas eu vou apresentar para vocês dados que já são bem consolidados, né, em termos de uso de lactobacilos e de outros micro-organismos que se enquadram em uma categoria que nós chamamos de probióticos. Ok? Pois bem, antes disso, eu queria só apresentar para vocês a minha linha de pesquisa principal, aquela que eu implementei assim que retornei do doutorado e do pós-doutorado, é uma linha de patogenicidade bacteriana, definindo, investigar como um micro-organismo agride, como ele se estabelece, como ele sobrevive em um hospedeiro, tá? E como a infecção se desenrola a partir de um conjunto de fatores próprios da bactéria e do hospedeiro. Então, existe uma balança aí, dependendo desse equilíbrio a favor de um ou do outro, a infecção ela pode se desenvolver ou não. Ok? Pois bem, só que isso ficava muito no plano acadêmico. E nós passamos a investir em uma segunda linha, de forma a tentar intervir no processo. Ou seja, não apenas estudar como o micro-organismo agride, mas como barrar esse processo sem necessariamente usar uma droga clássica. Tá? Por quê? Hoje em dia vocês sabem que a emergência de micro-organismos resistentes a drogas é extremamente elevada. Já deve ter ouvido falar de superbactérias. Então, Staphylococcus aureus resistentes a múltiplos antibióticos. Pseudomonas aeruginosa resistentes a várias drogas. Enterobacter, Klebsiella, são nomes estranhos para alguns, mas são micro-organismos que são importantes do ponto de vista de infecções, principalmente no âmbito hospitalar. Mas a gente já sabe que hoje existem casos também de infecções por bactérias multiresistentes em pacientes da comunidade. Então, essa segunda linha foi implementada com esse objetivo. Tentar investigar drogas alternativas ou compostos alternativos que pudessem interromper o processo. Não apenas matando a bactéria ou inibindo seu crescimento. Eventualmente, você pode intervir no processo sem matar a bactéria. Você pode inibir o mecanismo de agressão. É o que nós chamamos hoje de terapia antivirulência. Tá? Então, os dois focos são plantas medicinais e busca de novos micro-organismos.
eu tenho alunos que trabalham nessas áreas, com plantas medicinais e com novos micro-organismos. Entre esses novos micro-organismos, vários projetos relacionados à pesquisa de micro-organismos produtores de antibióticos. A principal fonte representam aqueles micro-organismos presentes no solo. Por quê? Classicamente, historicamente, do ponto de vista evolutivo, de bilhões de anos, esses micro-organismos têm que competir entre si para se estabelecerem em um microambiente. É o que nós chamamos de ecologia química. Então, eles têm que sobreviver. Então, nesses bilhões de anos, eles estabeleceram estratégias de sobrevivência. Quais são elas? Competir melhor por nutrientes, crescer mais rapidamente, desenvolver formas de resistência como esporos e produzir compostos que matam seus competidores. Esses compostos nós utilizamos como antibióticos. Então, se você quer investigar novos micro-organismos produtores de antibióticos, uma fonte seria o micro-organismo do solo, ou micro-organismos presentes como parte da microbiota de outros animais. Por exemplo, insetos, cobra, sapos, ou de plantas. Planta tem microbiota? Tem. Existem micro-organismos que beneficiam as plantas. Nós chamamos de micro-organismos endofíticos. Eu tenho uma aluna que está fazendo mestrado e ela está analisando micro-organismos endofíticos no Murici. No Muricizeiro. E ela já isolou mais de 800 micro-organismos. Mas, por incrível que pareça, nós só conseguimos caracterizar 2 que teriam potencial do ponto de vista de uso industrial. Um deles, ela está afunilando, nós vamos chegar à caracterização do composto em breve. Tá? E, por fim, uma linha que já está bem estabelecida, com relação à bioprospecção de produtos com atividade antimicrobiana, consiste em utilizar micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, que vão combater diretamente outros micro-organismos. Nós chamamos de probióticos. Pois bem, então nessa apresentação, eu vou falar rapidamente, apresentar uma linha do tempo do estudo dos probióticos, impacto científico, principais linhagens, né, tanto de lactobacilos, mas de outros micro-organismos, e algumas dos seus usos. Tá? Então, uso com relação à atividade antimicrobiana ou estimulando o sistema imune, nós chamamos de imunomodulação ou imunorregulação. Tá? Micro-organismos que são utilizados na prevenção de câncer, principalmente câncer de intestino. Lactobacilos e outros probióticos têm um uso muito importante em processos relacionados a infecções de mucosa. Por exemplo, trato genital feminino, trato gastrointestinal, principalmente aí. Mas também pode, a partir do uso oral ou até mesmo nasal, estimular o sistema imune. Ok? Vou apresentar algumas evidências clínicas que já são bem estabelecidas e, por fim, encerrar e solicitar as perguntas, caso hajam de vocês. Pois bem, você já deve ter ouvido falar de probióticos. O que seriam probióticos? Então, se você analisar, probióticos. Então, são micro-organismos que são, digamos assim, a favor da vida, ou são a nosso favor, especialmente, mas, obviamente, eles inibem outros micro-organismos. Tá ok? Então, são micro-organismos vivos que, quando administrados em uma determinada concentração, eles vão conferir um benefício ao hospedeiro. Se nós formos analisar essa história da evolução do uso de probióticos, nós vamos ter um período aí de aproximadamente 150 anos, ou um pouco mais. Tá? Então, esses micro-organismos, eles já vinham sendo estudados por Pasteur, que verificou que algumas bactérias
fermentavam carboidratos e produziam diferentes ácidos, principalmente bactérias que produziam ácido acético. Então, ou ácido lático. Algumas são conhecidas como bactérias do ácido lático, porque produziam predominantemente ácido lático, são homofermentadoras. Né? Algumas delas degradavam ou estragavam o vinho, tanto é que nessa época ele introduziu um procedimento de aquecimento para parar o processo de fermentação em uma determinada etapa do etanol, para que ela não eventualmente evoluísse até ácido acético ou outros ácidos que iriam contribuir para estragar aquela produção de vinho, ok? Pois bem, mas se você for analisar, quem efetivamente começou a verificar os efeitos benéficos desses micro-organismos foi Metchnikoff. Metchnikoff ele ganhou o prêmio Nobel a partir de seus estudos com fagocitose, mas foi o primeiro a observar que uma determinada bactéria promovia a saúde de uma comunidade. Hoje, essa bactéria é conhecida como Lactobacillus bulgaricus. E hoje, nós já temos outras denominações para esses micro-organismos, são chamados de bioterapêuticos vivos. Né? Então, muita coisa já se passou, já foi realizada a partir desses estudos de Metchnikoff até hoje. Né? Existem bactérias que até hoje são utilizadas, tendo em vista esses estudos por esses pesquisadores. Por exemplo, quem nunca ouviu falar de Yakult? Yakult é uma bebida láctea constituída por um lactobacillus da espécie Casei e foi descoberta por um japonês chamado Shirota, que é esse indivíduo que está bem aqui. Aí, a partir desses estudos com esse lactobacillus, ele montou essa indústria, essa empresa chamada Yakult, e essa cepa, essa linhagem é comercializada até hoje, tendo em vista os seus efeitos benéficos, tanto do ponto de vista de atividade antimicrobiana, como de estimulação do sistema imune. A Yakult já tem outras linhagens, mas essa continua, e é a principal delas. Pois bem, existem vários produtos que são comercializados com esse objetivo, de probiótico. Não apenas bebidas lácteas, mas se vocês observarem aqui, ó, existem drogas que são probióticas, alimentos que contêm probióticos, produtos que não sejam para uso oral, por exemplo, trato genital feminino, que contêm probióticos. Para animais, em rações animais, você pode encontrar também em leite, em pó, você pode encontrar probióticos, ou seja, em fórmulas para criança, né? E às vezes isoladamente, ou em grandes consórcios com vários micro-organismos juntos. Você pode encontrar medicamentos contendo 3, 4, 5, 6, 8 micro-organismos probióticos. Até onde isso é benéfico, não se sabe. Porque, se você parar para analisar, por que um probiótico só vai combater um determinado grupo de micro-organismos e não aqueles outros que estão ali naquela fórmula? Então, isso ainda não foi analisado. Será que essas misturas de probióticos são realmente eficazes? Pois bem, mas por que se estuda tanto o probiótico? Por causa dos efeitos benéficos, obviamente, que tem sido comprovado na literatura. Se nós formos analisar apenas a expressão probiotics no título de artigo, nos últimos anos, nos últimos 10, 11 anos, nós vamos encontrar um número superior a 19 mil artigos. Apenas em uma base que contém o menor número de artigos, que é a Web of Science. Ela é mais rigorosa, então ela não tem, é diferente da Scopus. A Scopus tem mais de 22 mil títulos de periódicos, enquanto que a Web of Science tem em torno de 11 mil títulos, 11 mil, 12 mil títulos. Mas só na Web of Science, que é a base mais rigorosa, você vai encontrar em 11 anos algo em torno de 19, 20 mil
artigos que têm no título a expressão probiotics. Desses, veja a importância do lactobacillus. Mais de 14 mil estão relacionados a lactobacillus. Para vocês perceberem a importância desses micro-organismos do ponto de vista científico. E do ponto de vista mercadológico. Esses aí são dados de 2014, 5 anos. Então, em 2014, foi feita uma estimativa no varejo do comércio, né, faturamento, com produtos que contenham probióticos, e foi feita uma estimativa da ordem de quase 36 bilhões de dólares. Então é muito, isso em nível mundial, ok? Desses, iogurte que contém probiótico é responsável por aproximadamente 90%, não 89%, aproximadamente 90% desse faturamento. Se nós formos analisar os países que mais cresceram, isso aqui é crescimento, esses números representam percentual, tá, de crescimento. Os 5 países que mais cresceram, o Brasil está ali, em 5º lugar. Isso foi uma estimativa feita em 2014, ok? Com relação a comércio de produtos que contêm probiótico. Uma estimativa feita pela China, que é um dos países que mais comercializam probióticos, verificou que a projeção para mais ou menos 7 anos vai resultar em um crescimento de mais 7 bilhões com relação ao comércio, ao faturamento de probióticos. Ou seja, eles vão passar de 8 bilhões para mais ou menos 14 bilhões só em venda de produtos que contenham probióticos. Pois bem, quais são as principais linhagens? Linhagem pode ser, é o termo mais comum, mas algumas pessoas usam também cepa, em termo de origem espanhola. Mas o que quer dizer? Linhagem ou estirpe. São bactérias bem caracterizadas, do ponto de vista fenotípico e genotípico. Então, só de lactobacillus, existe uma lista bem grande. Eu estou citando aqui alguns exemplos. Então, lactobacillus acidófilos é uma espécie. Mas esses códigos aqui, cada código desse aqui representa uma linhagem. Ok? Essa cepa bem aqui a gente trabalhou, essa linhagem. A TCC 23271, Lactobacillus fermento. Essa daqui é que está presente no Yakult, Lactobacillus casei shirota. Mas não é só o Lactobacillus que tem esse uso como probióticos. Bifidobacterium é uma bactéria extremamente importante. Só que ela é muito menos utilizada como probiótico do que Lactobacillus. Provavelmente, porque o gênero Lactobacillus é um gênero mais fácil de você trabalhar, em primeiro lugar. E segundo, por ser mais fácil, elas estão muito melhor caracterizadas do que o gênero Bifidobacterium, que tende a ser mais anaeróbio do que microaerófilo. Então, ele é mais sensível ao oxigênio do que Lactobacillus. Por isso, acaba tendo um interesse comercial maior do que uma bactéria que morre rapidamente. Então, o Lactobacillus acaba suportando mais a presença de oxigênio do que Bifidobacterium. Mas existem outras bactérias, como Lactococcus, Lactis principalmente, né? E Streptococcus salivários subespécie Thermophilus. Outras bactérias que fogem desses gêneros de bactérias de ácido lático são Bacillus, da espécie Coagulans, Escherichia coli, sim. Existe uma linhagem chamada Missel. Ela foi descoberta em 1917, no tempo da Primeira Guerra. Foi verificado que um batalhão ele foi acometido de doença diarreica. E naquele batalhão, somente um indivíduo não teve diarreia. E foram investigar aquele indivíduo. Foi quando isolaram essa bactéria e a partir daí ela foi caracterizada e utilizada como probiótico. É a única E. coli que tem esse uso como probiótico.
A maioria das linhagens, das cepas de Escherichia coli, elas são membros da microbiota intestinal normal. Existem algumas categorias que causam diarreia, tá? Mas, de modo geral, elas fazem parte da microbiota de animais de sangue quente e do homem. Existem fungos também. Um deles é o Saccharomyces boulardii, é muito utilizado, e o Cerevisiae, que é menos utilizado. Pois bem, hoje, os estudos têm mostrado que existem outros micro-organismos com potencial probiótico. Por exemplo, do gênero Bacteroides, é um bacilo gram-negativo anaeróbio encontrado na microbiota intestinal de mamíferos, de modo geral. Clostridium, da espécie butírico. Clostridium butírico, existe muita controvérsia com relação ao uso dele como probiótico. Mas foi verificado que essa cepa é a virulenta. Porque existem cepas de Clostridium butírico que podem causar enterocolite necrosante em recém-nascidos prematuros. Ok? Mas essa cepa em particular, ela é avirulenta e ela pode ser utilizada como probiótico. Uma outra possibilidade consiste em você modificar geneticamente um micro-organismo. Por exemplo, tem sido feito com alguns lactococos, né? Vocês estão vendo esse símbolozinho aqui? Significa o quê? Quem trabalha com genética? Uma inserção. Então, aquele lactococcus tem no seu genoma uma inserção gênica. Foi colocado um gene que codifica uma proteína ali. Ali no caso que eu estou apontando, interleucina 10, que tem atividade o quê? Alguém trabalha com imunologia aqui? Anti-inflamatória. Se ela é anti-inflamatória, ela pode ser utilizada em algumas doenças relacionadas ou à inflamação ou desordens do sistema imunológico. Ok? Então, nós temos aqui alguns usos potenciais dessas estirpes, né? Novas estirpes, são estirpes de última geração, ou em casos de infecção, ou em casos de câncer, ou doença intestinal inflamatória, doenças autoimunes. Ok? Pois bem, quais seriam, então, as principais atividades desses micro-organismos para que, a partir daí, nós tivéssemos um uso farmacológico? A principal delas é a atividade antimicrobiana. Quem não é da área, atividade antimicrobiana, teoricamente, é a mesma coisa que atividade antibiótica. Ou seja, é um composto que mata, ele vai produzir um composto que vai matar aquele micro-organismo. Só que com relação a probióticos, não é apenas isso. Existe uma série de atividades que podem fazer com que um probiótico iniba outro micro-organismo ou mate outro micro-organismo. Por exemplo, com a agregação. Então, um probiótico, ele pode se ligar em uma outra bactéria, como se ele estivesse dando um abraço, e forma um aglomerado bacteriano. Qual a finalidade disso? Aparentemente, a partir daí, ele pode produzir uma substância com atividade antimicrobiana e eliminar diretamente aquele patógeno. Essa é uma hipótese. Ok? Outra, o antagonismo direto através de compostos que podem eliminar aquele micro-organismo. Ou exercer uma atividade bactericida ou bacteriostática. No caso de uma atividade bacteriostática, ele vai apenas inibir o crescimento, o sistema imune depois tem que dar conta daquele patógeno. Terceiro, competição por sítios receptores. Isso é extremamente importante. Por quê? Uma infecção de mucosa consiste inicialmente e necessariamente da instalação de um patógeno naquele sítio. Ele não vai chegando e provocando a infecção. Não, ele tem que ultrapassar uma série de barreiras, em primeiro lugar, e se estabelecer, colonizar, aderir. Um lactobacillus pode impedir isso. Pode competir pelo receptor do patógeno. Pode deslocar o patógeno também. Ok? Então, essa é uma terceira possibilidade.
E, por fim, existem compostos produzidos por lactobacilos que inibem a transcrição gênica, ou seja, podem inibir a expressão de fatores de virulência, fatores relacionados com a agressão. Uma espécie de terapia antivirulência. Ok? Pois bem, eu falei de coagregação, esse é um trabalho nosso, uma aluna que fez mestrado com a gente, e hoje está fazendo doutorado, onde ela verificou que lactobacilos fermentam a TCC. A TCC, para quem não sabe, é um código de uma instituição americana que ela caracteriza e armazena, faz a estocagem, inclusive para distribuição em nível mundial. Ela é chamada de, significa American Type Culture Collection. Então, é coleção de cultura de tipos americanos. Então, lá você tem de tudo, vocês imaginarem. Células eucarióticas, células procarióticas, à disposição para comercialização. Entendeu? Então, você tem que pagar para ter o direito de acesso, de uso àquele micro-organismo. Então, são cepas bem caracterizadas. Então, esse lactobacillus fermento, ela verificou que inibe alguns patógenos genitais, entre eles Candida albicans, Streptococcus agalati e Neisseria gonorrhoeae. Tá? Mas verificou que essa atividade é mais pronunciada contra Candida albicans. Além de inibir o crescimento, esse lactobacillus, ele realizava uma coagregação. E aí dá para verificar as células redondinhas, quem não sabe, ou ovaladas, representam Cândida. E os lactobacillus são essas estruturas filamentosas ou cilíndricas, ok? Formando esses agregados microbianos. Uma outra aluna de mestrado, ela fez uma análise de vários micro-organismos que nós tínhamos no laboratório, isolados de leite materno e também de fezes de recém-nascidos. E também analisou amostras de referência. Então, ela conseguiu verificar que vários desses micro-organismos tinham atividade inibitória. A gente acaba perdendo alguns efeitos na apresentação, porque isso aí vinha depois. Na hora que transforma em PDF, perde. Estava por baixo. Então, ela acabou demonstrando a atividade inibitória desses micro-organismos contra diferentes espécies de Clostridium. Esses Clostridiums nós podemos ter no intestino. Clostridium difficile, Clostridium butyricum e Clostridium perfringens. Uma parcela da população tem. O Clostridium butírico, como eu falei anteriormente, ele está associado a enterocolite necrosante, particularmente em prematuros. Pode, inclusive, levar a óbito. Tá? Clostridium difficile é o principal micro-organismo associado à diarreia, associado a antibióticos. Algumas pessoas, quando consomem determinados antibióticos, apresentam diarreia. Se ficar só na diarreia, está ótimo. O problema é que pode evoluir e ela produzir citotoxinas que vão promover uma ulceração intestinal. O quadro clínico passa agora a ser denominado de colite necrosante, que pode ser fatal. Aí você tem que usar uma outra droga, por exemplo, metronidazol. É uma droga antiparasitária, mas tem ação em anaeróbios. Okay? Pois bem, então nós verificamos que vários desses probióticos, desses potenciais probióticos, têm atividade sobre esses micro-organismos. Um deles foi selecionado como o principal, que é o Plantarum, a TCC 8014, né? Apresentou esses números aqui, representam diâmetros de halos de inibição, que é o que eu vou mostrar aqui a seguir. Naqueles círculozinhos que tem as letras em cima, representam um inóculo de um lactobacillus. A gente deixa crescer 24 horas. Aí ele cresce com aquele aspecto redondinho, como se fosse um disco. Depois de 24 horas, eu adiciono 10 mililitros de uma sobrecamada de um segundo meio de cultura, H. millerinthe, que vai promover o crescimento de outras bactérias. E por cima, eu inoculo
o micro-organismo que eu quero verificar se ele vai ser inibido ou não. Se aquele micro-organismo que eu semeei inicialmente produziu alguma substância antimicrobiana, essa substância vai se difundir naquele gel. Parece uma gelatina, quem não conhece. Então forma uma área circular de difusão do composto. Quando eu semeio por cima o patógeno, se ele for sensível, ele não cresce na área onde tiver o patógeno. Então forma um halo circular de inibição. Então, essa área esbranquiçada é o patógeno que cresceu. Esse círculo branco é o lactobacillus semeados por baixo. E esse halo claro aqui representa a inibição do patógeno. É um halo de inibição do crescimento. Quanto maior, mais sensível é aquele micro-organismo. Então, nós temos ali micro-organismos que possibilitaram uma difusão, um halo de inibição grande, e outros que apresentaram, aqui no C, apresentou um halo de inibição muito pequenininho. Ok? Mostrando diferenças de atividade antimicrobiana. Bem, esse resultado não é meu. É um estudo muito interessante, muito elegante, que mostra como esses micro-organismos do gênero Lactobacillus podem ser utilizados em determinados processos infecciosos de mucosas. Isso aqui é uma linhagem de Lactobacillus salivários, UCC 118. Então, o experimento, em síntese, consistiu no seguinte: um grupo de animais recebia um placebo, uma substância inócua, misturado com um patógeno. O nome desse patógeno é Listeria monocytogenes. Nós podemos entrar em contato com Listeria através de leite não pasteurizado, produtos lácteos feitos com leites não pasteurizados, vegetais contaminados, ok? É uma bactéria que existe em animais, pode passar para o leite, pode passar para a cadeia alimentar através de contaminação ambiental. Se aquelas verduras não forem bem higienizadas, você pode consumir. Pode levar infecções apenas intestinais, ela pode passar do intestino e translocar, ela pode invadir a partir do intestino, provocar uma infecção sistêmica, inclusive com repercussões clínicas sérias. Por exemplo, se for uma mulher grávida, ela pode abortar, ou a criança pode ser natimorto. Ok? Então, é um patógeno importante. Pois bem, então, um grupo de animais recebeu Listeria e placebo, ou seja, uma substância inócua. O outro grupo recebeu Listeria e aquela estirpe UCC 118 de Lactobacillus salivários. Pois bem, aquela Listeria era uma linhagem bem virulenta, então ela transloca, ela caiu na circulação e vai se localizar em diferentes órgãos. Então, eles analisaram fígado e baço. Essa Listeria ela foi modificada geneticamente para expressar o gene da luciferase. Significa dizer que aquela enzima, em contato com o substrato, ela vai emitir luminescência quando você expõe a um determinado equipamento, e isso pode ser evidenciado. Esse equipamento é chamado de luminômetro. Então, onde tiver a Listeria, vai haver emissão de luminosidade. Então, eles retiravam os órgãos desses animais, dos dois grupos, e foram verificar que aqueles que receberam placebo, todos tinham luminosidade nos órgãos, indicando o quê? Que a Listeria infectou, translocou e chegou ao órgão. Naqueles que receberam o Lactobacillus em associação, poucos sofreram a infecção, que nós estamos vendo aqui embaixo. Ok? Este e este. Quando ele faz a contagem bacteriana no fígado e no baço, nos dois grupos, ele verifica que esse asteriscozinho aqui, ó, representam aqueles grupos de animais que receberam lactobacillus. Ou seja, a contagem está lá embaixo. O lactobacillus conseguiu eliminar a Listeria, ou reduzir significantemente, em relação ao grupo que recebeu apenas placebo e Listeria.
Ok? Tudo bem. Isso demonstra a atividade antimicrobiana como uma atividade em potencial para uso farmacológico. Okay? Mas o que está por trás disso? Vários compostos, mas principalmente um grupo de compostos, uma família muito grande chamada bacteriocinas. Além de bacteriocinas, a fermentação resulta em ácidos. Ácido acético, ácido lático, ácido fórmico, ok? Radical de acetila, acetaldeído, produção de água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, também tem atividade antimicrobiana, e outros compostos de peso molecular baixo, como no caso da reuterina. Mas os mais importantes estão são as bacteriocinas. Só para vocês verificarem o potencial farmacológico de uma bacteriocina, vamos analisar. Esse estudo também é muito interessante, porque ele mostra o uso de uma bacteriocina chamada turicina CD. CD deriva do patógeno contra o qual ela tem a principal ação, que é o Clostridium difficile, lembra? Patógeno que causa colite pseudomembranose ou diarreia associada a antibiótico. Essa turicina CD, ela tem a mesma potência, se a gente reparar aqui, ó, que o metronidazol, que é a principal droga com ação anti-bactérias anaeróbias. Ok? Pois bem, quando você analisa o impacto dos dois compostos, metronidazol e a turicina CD sobre a microbiota, vejam a diferença. Em cima, metronidazol. Embaixo, turicina CD. E aqui do lado, ó, os códigos que representam os principais filos microbianos. Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobactérias, Actinobactérias, Espiroquetas, aqui lentisfera. Pois bem, onde houve mais desequilíbrio de microbiota? No uso do metronidazol ou no uso da turicina? Metronidazol. Se nós repararmos aqui, esse grupo aqui em ocre, né, vermelho, são os Firmicutes, foi extremamente abalado. E foi substituído por proteobactérias, né, onde nós encontramos as enterobactérias. Muitas dessas enterobactérias têm enzimas relacionadas à produção de compostos carcinogênicos. Tá? Então, isso daqui representa o quê? Uma disbiose. Quando você utiliza um antimicrobiano, invariavelmente, esse antimicrobiano leva a um desequilíbrio de flora, um desequilíbrio de microbiota. Ok? Então, aí a gente verifica a vantagem de algumas bacteriocinas. Por quê? Porque elas são mais específicas. Não quer dizer que ela não vai alterar alguma coisa. Houve alguma pequena alteração. Mas ela não alterou tanto quanto um antimicrobiano. E olha que metronidazol não é um antibiótico de largo espectro. É uma droga que é antiparasitária. Então ela é utilizada para giardíase, ela é utilizada para amebíase, tricomonias, mas agem anaeróbios. Tá? Anaeróbios, Gardnerella vaginalis, ela tem ação antimicrobiana. Vou ver alguma coisa aqui. Lítio. Ah, bom demais. Só um instante. Aqui na apresentação. Vocês têm alguma pergunta? Até o momento? Enquanto eles ajeitam aqui, vamos conversar. Só não posso sair daqui da... Eu acho que abalou ali até a transmissão. Oi, pode falar. É teu nome? Jadson. Uhum. 2010 eu trabalho com a parte do livro,
Certo. Aqueles dados são de 2014. Isso. Então pode ter uma defasagem, com certeza. Na área de piscicultura, é onde se utiliza, assim, entre os animais, é onde mais se utiliza probióticos. Na área de piscicultura. É onde se evidencia o maior benefício. Né? Acho que voltou. Voltou. É que tinha parado. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Ou não. Eu tentei ir. Engraçado, ali está mostrando. Só que a turma aqui não vai olhar. Mas ela está travando. Tu não quer pegar um pendrive e colocar logo isso nisso? Porque ela vai travar de novo. Na hora. Pega. Alguém, você ia fazer uma pergunta também? Só um instante. Ele perguntou Bom, eu perguntei ao professor sobre as informações no uso dos probióticos na atividade pecuária, né? Eu dou o exemplo da piscicultura, que tem sido utilizado bastante nos últimos anos, né? Bem, aqueles dados que eu apresentei são dados de 2014. Mas entre os animais, os probióticos têm sido intensamente utilizados na piscicultura. Mas o uso em humanos ainda é o principal uso de micro-organismos probióticos, principalmente de lactobacilos, tá ok? Vou ter que dar um escape aí. Você ia fazer uma pergunta? Bom dia. Professor Valério, recentemente eu tenho visto algumas matérias sobre a respeito daquela questão daquele americano que foi... eles conseguiram reverter o processo, que ele tinha o vírus HIV, né? E, na verdade, foi a partir de um transplante de medula, o cara tinha sofrido uma mutação, enfim, e aí, com essa mutação, impediu que os vírus se acoplassem, né, para fazer o mecanismo de replicação nas células. E aí, quando você passou aquele slide lá dos probióticos em ações antimicrobianas, você falou lá que os probióticos, eles competem por sítios receptores, né? E aí me veio um questionamento nesse sentido. Será que essa ação, em termos de competição por sítios receptores, não poderia ser uma das formas de tratar nesse mecanismo de replicação do vírus, HIV? Não sei se ficou bem claro o questionamento, porque exatamente naquele momento me veio essa questão, né? Com relação ao HIV especificamente, né? Bem, eu não consigo te afirmar nesse contexto, nessa seara. Mas foi exatamente isso que eles verificaram com relação à eliminação do vírus nesse indivíduo. Porque, tanto do ponto de vista de infecção bacteriana quanto de infecção viral, a etapa inicial necessariamente passa pelo reconhecimento de um receptor. Então, se você consegue bloquear a adesão, a interação de um patógeno, qualquer que seja ele, você consegue barrar uma infecção que se inicia a partir desse processo de adesão, entendeu? De colonização. Se isso é factível utilizando probióticos, não sei de dizer. Existem probióticos que conseguem eliminar, por exemplo, vírus ou as células que estão infectadas por esses vírus, tá certo?
Mas com relação ao HIV, sinceramente, eu acho que ainda tem muita coisa ainda para ser proposto em termos de infecção. Vocês já ouviram falar de panaceia? Sabe, vai dizer, isso é panaceia. Nunca ouviram essa expressão, panaceia? Panaceia é um termo antigo, que significa que algo era bom para tudo. Na verdade, é uma deusa, que ela entendia de tudo, era boa para tudo, entendeu? E do jeito que a gente fala, fica parecendo que probiótico é uma panaceia, serve para tudo. Mas no fundo, não é bem assim, entendeu? Existem situações clínicas onde o uso é recomendável e é referenciado. Em outros casos, não. Por exemplo, até para autismo, existem estudos relacionados ao uso de probiótico para prevenir autismo ou para reverter ou para atenuar, devido à comunicação do eixo intestino-sistema nervoso central. Entendeu? Mas é algo ainda que tem muito ainda assim para ser descoberto, ser estudado. Ok? Eu acho que estava no 23. Se eu não me engano. Faltam só 17. Ver meu time aqui. Hoje vocês vão ficar bombardeados de atividade antimicrobiana. E a pessoa que vem a seguir, o professor Luiz Cláudio, trabalha com isso. Para eu apontar, agora eu perdi o controle da ponteira, né? Não, eu tenho aqui a ponteira, mas eu quero saber, lá eu não posso apontar. Eu aponto aonde? Aí, na tela? Aqui, né, que tu está falando? Aqui. Se eu apagar a luz, melhora ou não? Aí dificulta para ir lá, né? Isso é comum, Lídio? Eu ia ter deixado no PowerPoint mesmo, porque acabei perdendo coisas interessantes para mostrar para eles. Ok? Então, eu estava falando que entre os compostos responsáveis pela atividade antimicrobiana e produzidos pelos probióticos, as bacteriocinas são as principais. As bacteriocinas, elas têm uma ação que pode ser mais geral, enquanto que existem algumas que têm uma ação extremamente específica. Eu falei nesse slide da ação da turicina CD, que ela tem uma ação muito específica. Ela age em poucas bactérias. Entre essas bactérias, o Clostridium difficile, que é aquele agente responsável pela colite pseudomembranosa, pela diarreia associada ao antibiótico, o principal agente. Ok? E ela acaba abalando menos a microbiota, perturbando menos a microbiota do que um antibiótico. Ok? Próximo. Será que na conversão para o PDF esse slide se perdeu? Porque a mesma coisa aconteceu aqui. Não, ele está aqui. Ele está aqui. É mecanismo de ação das bacteriocinas. 24. É o 25. Aí. Pois bem,
Se a gente for analisar em termos de como as bacteriocinas atuam, alguns mecanismos são similares àqueles exercidos por um antibiótico convencional. Ou seja, no fundo, a bacteriocina ela pode ser chamada de um antibiótico peptídico. Porque nós temos inibição da síntese de peptidoglicano. Quem faz isso? Os beta-lactâmicos fazem isso. Os glicopeptídeos, como vancomicina, teicoplaninina, fazem isso. Né? Ou podem induzir a formação de poros. Polimixina B faz isso. Só que polimixina só atua em gram negativo. Ok? Isso aqui na membrana plasmática. Ou então, inibição de DNA gerase. Quem já ouviu falar de ciprofloxacina? Norfloxacina, levofloxacina, são o quê? Quinolonas. Ou fluorquinolonas. Elas inibem essa topoisomerase, a DNA gerase, que é responsável pelo espiralamento do DNA. Ok? Ou então, inibição da RNA polimerase. Já ouviram falar do rifocina? É uma rifampicina. Ela faz isso. Inibe a RNA polimerase. Ok? E aqui, um outro mecanismo a nível de sintase de RNA transportador, acaba afetando a síntese proteica também. Próximo. Então, além de atividade antimicrobiana, eles são extremamente úteis do ponto de vista de estimular o sistema imune. Pode estimular para que haja mais, ou pode ter uma ação também, dependendo da cepa, anti-inflamatória. Então você pode ter uma atividade pró-inflamatória, anti-inflamatória. Ok? Essa figura é nossa, é de um artigo de revisão de uma aluna minha. Aqui em cima nós temos um processo infeccioso no trato intestinal. Isso aqui em laranjinha são os patógenos. Aqui nós temos os enterócitos, né? Camada de muco, secreção de IgA, anticorpo dimérico. Então, nós temos alguns compostos com atividades antimicrobianas sendo produzidas aqui, a resposta imune adaptativa sendo iniciada aqui, célula dendrítica captando aquele micro-organismo para apresentar linfócitos T, para ativar linfócitos B, se transformar em plasmócitos e produzir anticorpos. Né? Pois bem, tudo isso que está acontecendo em um processo normal de infecção é muito mais intensificado se aquele indivíduo receber probióticos. Então, repare a espessura da camada de muco aqui e aqui. Então, há um estímulo na produção de muco. Mas por quê? O muco acaba funcionando como barreira. Ok? Segundo, há uma maior produção de anticorpos da classe IgA, que é o principal anticorpo de mucosas. Então, em leite você tem, em lágrima você tem, em secreções você tem, mas na mucosa você tem, especificamente no muco. Ok? Então, ela acaba neutralizando, bloqueando as adesinas daquele patógeno, impedindo a colonização. Tudo bem? A produção de catelicidinas e defensinas é muito maior na presença de probióticos do que na ausência de probióticos. São compostos que têm atividade antimicrobiana. Catelicidina é uma proteína catiônica. As bactérias têm carga predominantemente negativa, uma proteína catiônica. Ela se liga mais aridamente, tem uma atividade antimicrobiana em potencial. Ok? Então, aqui é uma síntese do que um probiótico pode fazer em termos de estimulação do sistema imune. Estimulação de macrófagos. Quem não teve imunologia, o macrófago é a principal célula fagocítica na nossa resposta imune inata. Estimulação de células dendríticas e de células epiteliais intestinais. Células dendríticas é uma célula que faz endocitose também, é uma célula que faz a apresentação de antígeno, principalmente nas mucosas. Essa daqui é uma célula dendrítica. Aumenta a capacidade fagocítica de leucócitos polimórficos nucleares neutrófilos, aumenta a segregação de muco, acabei de fazer, e outros aspectos relacionados a uma estimulação adequada durante uma infecção de mucosas. Próximo. Pois bem. Uma terceira importante ação de probióticos é com relação à prevenção de câncer de intestino grosso, que é algo muito comum hoje em dia.
E eles podem fazer isso através de diferentes mecanismos. Por exemplo, eles podem promover a redução da inflamação que é induzida quando ocorre disbiose. Quando a microbiota intestinal está alterada, ou seja, quando há disbiose, há uma tendência a termos um processo inflamatório. Tá certo? Porque várias bactérias que são indutoras da inflamação vão estar alteradas ou estar em maior quantidade nesses eventos de disbiose. O segundo mecanismo através dos quais essas bactérias podem prevenir a câncer é inibindo a atividade enzimática que aquela microbiota alterada vai induzir. Por exemplo, quando o indivíduo lá recebeu metronidazol, ele deixou de ter firmicutes e passou a ter uma predominância de proteobactérias. Entre as proteobactérias, enterobactérias. Enterobactérias como Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, etc. O que é que esses micro-organismos têm? Essas enzimas aqui. O que é que essas enzimas fazem? Elas atuam em determinados substratos e o produto tem atividade carcinogênica. Ok? Próximo. Outra coisa que está muito em moda. Vocês já ouviram falar de dieta cetogênica? Infelizmente, não está no PowerPoint, porque eu ia evoluindo aqui para mostrar direitinho como é que é. O que é a dieta cetogênica? Alguém lembra? Uma dieta rica em gordura e pobre em carboidrato. Ou seja, a princípio ela é muito boa. Você deixa de produzir energia sem utilizar carboidrato, você vai utilizar a energia da gordura. Só que, quando você está diante de uma dieta rica em gordura, automaticamente você começa a produzir uma grande quantidade de sais biliares. Isso é padrão. Porque você tem que solubilizar aquilo e metabolizar aquilo. Então, quem solubiliza aquilo? Os sais biliares, os ácidos biliares, como ácido cólico e quenodesoxicólico. Eles são aumentados. Isto é absorvido no intestino delgado e deveria ir integralmente para o fígado, para ser metabolizado. Parte disso não vai para o fígado. Vai para o intestino grosso. No intestino grosso, a nossa microbiota benéfica vai agir nesses ácidos biliares, gerando outros ácidos biliares modificados. Ácido litocólico, desoxicólico, que são mutagênicos e genotóxicos. Ok? Os probióticos agem exatamente aí. Eles podem inibir Clostridium em eubactério, que tem uma ação promovendo isso. You are currently the only person in this conference. Eu acho que quando o indivíduo atingiu a meta dele, obviamente, ele tem que passar por um processo de reeducação alimentar, atividade física, porque senão é óbvio que isso promove a alteração da microbiota. O que mais altera a microbiota é a dieta, depois os antibióticos. Okay? Só que o antibiótico tem um uso limitado. Existem esquemas de 10 dias, de 7 dias, de 14 dias. Parou ali. Uma dieta, se o indivíduo ficar mantendo aquele por meses e meses a fio, imagina o impacto naquele ecossistema intestinal. Próximo. Bem, um probiótico, ele também não deve ser utilizado indefinidamente. Geralmente, as concentrações de células viáveis mínimas giram em torno de 10 a sétima. Mas só que para você receber 10 a sétima viável no intestino grosso, 10 elevado à sétima potência, daria o quê? 10 milhões. Então, para você receber isso, você tem que ingerir muito mais do que isso, 10 elevado à nona. Ou seja, da ordem de bilhões. Ok? Porque alguns morrem no
estômago, no pH 2. É por isso que quando a gente faz triagem de lactobacilos como potencial probiótico, uma coisa que normalmente nós fazemos é verificar quais existem a pH ácido. Primeiro, então a gente testa em pH 2, testa em pH 4. Porque no estômago o pH é mais ou menos 2. Aí vai para o intestino delgado, aí você tem um pH que vai variar ali de 2 até 6, até chegar, pelo menos, no ilho. Só que aí tem outro porém, tem outra barreira, os sais biliares. Então ele tem que tolerar sais biliares também. Então a gente faz isso também, verifica se aqueles micro-organismos que nós isolamos resistem a pH ácido, a sais biliares. Ok? A lisozima também é uma enzima que degrada o peptídeo glicano. Para depois verificar se ele tem uma atividade biológica útil, inibe determinado patógeno, adere, ele tem que aderir em determinadas células, a gente faz isso no laboratório, tem que aderir em mucina, a gente faz isso para verificar. Então, resiste a ácido, resiste a sais biliares, resiste a lisozima, adere em células eucarióticas in vitro, adere em mucina, inibe patógeno A, B ou C, tá certo? Ou estimula o sistema imune. Tem uma aluna da Bionorte, já está um pouco mais avançada, ela está vendo imunorregulação por lactobacilos. Ok? Próximo. Não, tudo bem. Então, continuando. Então, nós vimos a questão da dieta cetogênica, outros aspectos que contribuem na prevenção de câncer é produzir determinados ácidos graxos de cadeia curta, no caso, o ácido butírico e o sal do ácido butírico, butirato, que é extremamente importante com relação ao estresse oxidativo, confere resistência ao estresse oxidativo. Além disso, aquilo que nós falamos de estimulação da resposta imune anti-inflamatória também acaba contribuindo indiretamente, né, e diretamente para um efeito positivo na prevenção do colo do intestino. Próximo. Pois bem. Em modelos experimentais, né, já existem dados demonstrados com relação a essas espécies. Acidófilos casei, casei xirota, casei APCC 334, já trabalhei com essa bactéria aqui. Essas fermentam junto com Enterococcus faecium. Essa aqui é extremamente famosa, Lactobacillus rhamnosus GG. Ela é famosa na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, ela não é comercializada, não sei porquê. Ok? Ele é mais conhecido como LGG. Por quê? Porque ela tem uma grande atividade antimicrobiana e imunoestimulatória. Tá? Então, essa cepa é muito utilizada no mundo desenvolvido. Aqui não. Então, o que elas fazem? Geralmente, elas estimulam o sistema imune, entendeu? Ou diretamente em células, ou ativando a produção de citocinas que vão em uma determinada resposta útil para combater câncer. Para combater câncer, a resposta útil é ativar a resposta celular. Ativar a resposta celular, a principal proteína que tem que ser produzida, uma citocina chamada gama-interferon. Uma delas, né? Gama-interferon, porque ele pode ativar macrófagos, pode agir em células matadoras naturais, células NK. Bom dia. Próximo. Pois bem, com relação ao uso clínico potencial já referendado. Vamos lá. Então, existem fortes evidências. Quando a gente fala de fortes evidências ou evidências moderadas, isso é a partir de estudos de revisão sistemática. Tá? Então, diarreia infecciosa aguda, diarreia associada a antibiótico, colite pseudomembranosa, diarreia do viajante. Sabe o que é diarreia do viajante? O indivíduo sai de uma área mais desenvolvida, vem para uma região menos desenvolvida, chegando lá, ele vai comer, beber e tal, tem diarreia. Quem estava acompanhando, não tem. Mas quem estava acompanhando era daqui. Por que não tem? Porque ele tem imunidade. Nós entramos em contato com doses homeopáticas de matéria fecal. E não percebemos. Quando você banha, aquele salgadinho do mar, ali tem, além de água do mar, tem outras coisas. Quando você come ostra, esse sim, eu acho um crime. Porque ostra é um molusco bivalve que filtra a água. Dependendo do tamanho da ostra, ela pode filtrar de 50 a 100 litros de água em 24 horas. Eu tenho um slide que mostra, é muito bonito. Você tem 2 aquários, um com água suja, os dois com água suja, só que um a gente bota a ostra, outro não. Em 24 horas, essa aqui não está mais turva, está límpida. Por quê? Porque ela filtra.
e retém um material particular nos tecidos. Aí você vai na praia, pega a ostra, isso aqui eu peguei lá em Primeira Cruz, na Bahia lá de São José, lá não tem contaminação com fezes. Aí o cara fez o quê? Capturou a ostra, botou no isopor com gelo, você chega, põe sal, põe limão e nhau. Salmonella, Shigella, Escherichia coli, entropatogênica, enterodiarreia, enterohemorrágica, enterotoxigênica, enterovasora, rotavírus, vírus da hepatite A. O vírus da hepatite A, você pode pegar através de ostra? Pode. A transmissão é fecal oral. E ovos e cistos protozoários, entamebas, giardia, tá certo? Uma série de patógenos. Metais pesados. Aqui não tem tanto risco de metais pesados, mas metais pesados também. Sabe quanto tempo demora para uma ostra depurar aquela contaminação no tecido, se você colocar em água limpa? 2 semanas. Então, consumir ostra in natura deveria ser proibido. Enterocolite necrosante, infecção por Helicobacter pylori, síndrome do intestino irritável, consiste em desequilíbrio de microbiota. Doenças intestinais inflamatórias, constipação crônica, câncer de colo, intolerância à lactose. Por que intolerância à lactose, professor? Não é um distúrbio metabólico? Sim, o indivíduo tem uma deficiência de uma enzima que degrada a lactose, em galactose e glicose. Mas a bactéria tem essa enzima. Por isso que elas são chamadas de bactérias do ácido lático. Ela vai agir na lactose, vai degradar, vai decompor em galactose e glicose. Então ela pode ajudar até nisso. Ok? Infecções do trato genital feminino. Então, para isso existem fortes evidências moderadas do benefício do uso de probióticos, principalmente de lactobacilos. Agora, obviamente, existe uma série de outros estudos que mostram resultados conflitantes. Por exemplo, artrite reumatoide, diabetes, doenças autoimunes, hipertensão arterial, infecção do trato respiratório superior, obesidade, rinite alérgica. Não é que não possa ser utilizado, mas ainda não existem fortes evidências que demonstrem claramente os benefícios. Eu fiz uma seleção de algumas revisões sistemáticas. Por exemplo, esse aqui desse indivíduo aqui, essas revisões publicadas nessa Cochrane Database são extremamente rigorosas. Então, são confiáveis. Então, aqui ele está mostrando probióticos para tratar diarreia infecciosa aguda. Estudo foi com mais de 8.000 pacientes com diarreia, sendo mais de 6.000 crianças. Então, ele pega vários trabalhos, faz uma exclusão de alguns trabalhos e inclusão de outros, de acordo com os critérios que eles selecionaram, aí restou aquilo dali. Com base nessa análise que foi realizada, foi verificado que o uso de probiótico pode possibilitar a redução do período de doença em pelo menos um dia. Um dia não é nada. Não é nada para a gente. Imagina uma criancinha, 1 ano de idade, 2 anos de idade, pode ser uma questão de vida ou morte. Ok? Ela não suporta desidratação. Existem pacientes que morrem em questão de horas quando a desidratação está instalada. Imagina, uma vez, em 1991, eu estava no Amazonas. Então, o Ministério da Saúde convocou várias equipes de microbiologistas, de médicos, microbiologistas, enfermeiros, técnicos de laboratório para o estado do Amazonas para prevenir a entrada da cólera, ou do cólera, como queira. Pois bem, para que se espalhasse no Brasil, formando uma barreira epidemiológica. O que acontecia? Imagina um paciente em uma comunidade distante tendo que procurar acesso médico de barco. Quando ele chegava lá, morto. O indivíduo perdia litros e litros. Ele defecava em jato. As fezes com cor de água de arroz. Então, o indivíduo morria por choque hipovolêmico. Ele perdia tanto líquido, a circulação ficava tão densa que o sangue não circulava. Ele morria. Ok? Morria rapidamente. Redução do risco de diarreia durar mais de 5 dias. E redução da frequência das evacuações já no 2º dia. Então, entre os estudos que foram selecionados, foram 46 estudos que foram selecionados, uma das linhagens mais utilizadas foi o Ruminose GG. Nesse estudo, também publicado nessa base Cochrane Database, nós temos aqui o uso de probióticos para prevenir diarreia associada a antibióticos em crianças. No total, foram 23 estudos, quase 4.000 indivíduos,
No grupo que recebeu antibióticos, a gente teve uma redução, apenas 8% teve diarreia associada a antibiótico, no grupo que não recebeu probiótico, 19%. A gente pensa que é pouco, mas não é, diante desse contexto aí, ok? Vários probióticos foram utilizados, mas aqueles que foram mais eficazes, nós temos uma espécie de lactobacilo, novamente o lactobacilo GG aqui. Próximo. Aqui também uma revisão sistemática, meta-análise, publicada nessa revista Neonatology, mostrando o uso de probióticos em prematuros. Existe muita controvérsia com relação ao uso de probióticos em prematuros. Por quê? Se a criança é prematura, ela não tem, quer dizer, uma criança, mesmo que não seja prematura, uma criança a termo, ela não tem uma imunidade pré-estabelecida. Um prematuro, muito mais ainda, uma criança é um paciente de risco. Então existe muita controvérsia entre administrar ou não administrar probiótico a um prematuro. Mas foi verificado que, após análise de 10 mil prematuros, né, o risco deles, apenas 3,3 desenvolveram diarreia associada a antibióticos, enquanto que aqui 5,7. A diferença ainda não é tão grande, mas foi considerada estatisticamente significante. Ok? Pois bem, aqui não foi possível dizer qual a linhagem e o tempo de dose ótimos. Muito ainda temos a fazer com relação ao uso de probióticos em prematuros, principalmente por causa do risco, né? E não é fácil você obter consentimento para estudos ou administração de probióticos nesse grupo de pacientes. Pois bem, aqui com relação à erradicação de Helicobacter. No caso, ele sendo usado como adjunto, não era exclusivo. Então, era a droga antibiótica, inibidor de bomba, mais probióticos. E outro grupo, sem probióticos. Aí foram testadas várias misturas. Então, aqui são as espécies que compunham essas misturas. Nós temos um tal de mix 8 aqui. Vejam o tanto de espécies presentes. Pois bem, com relação a eficácia como adjuvante na erradicação, aqui taxa de cura, redução de efeitos adversos e diarreia associada a antibióticos, duas misturas foram consideradas as mais eficazes. Aqui vai Lactobacillus acidófilos com Bifidobacterium animalis, e esse mix 8, que tem aqui tem várias espécies de Lactobacillus acidófilos, luminosos, plantarum, reutérios, salivários, esporógenos e bifidobactérios infantes e longo. Então, foram eficazes nesses dois contextos. Nesses três contextos. Pois bem, então, os lactobacillus, a gente fala probiótico, lactobacillus ou bifidobacterium, a gente pensa aquela história da panaceia, é bom para tudo. Não é assim. Eles possuem efeitos benéficos que são comuns a várias estirpes, várias linhagens, mas existem efeitos que não são comuns a todas. Por exemplo, todos os probióticos deveriam apresentar isso daqui, ó, resistência à colonização por patógenos, produção de ácidos graxos de cadeia curta, acetacético, castoforme, castobutírico, regulação transintestinal, normalização da microbiota, aumento da regeneração de enterócitos, exclusão competitiva de patógenos. Então, de um modo geral. Agora, existem efeitos que são específicos. Isto só Lactobacillus casei faz. Isto só Lactobacillus luminosos faz. Espécie. Então, síntese de vitaminas, antagonismo direto, reforço da barreira intestinal, metabolismo de sais biliares, atividade enzimática, neutralização de carcinógenos. Agora, existem outros efeitos que são específicos de linhagem. Lactobacillus casei xirota. É uma linhagem. Outro casei não vai ter aquilo. Lactobacillus fermento ATCC 23271. Só esse fermento vai ter isso. É da linhagem. Então, geralmente efeitos de imunomodulação, efeitos de estimulação do sistema nervoso, endocrinológicos, ou produção de um determinado composto. E nesse contexto, existem bacteriocinas que são extremamente específicas. Só aquela linhagem produz. Pois bem, então a gente pode concluir, né, que apesar deles representarem uma abordagem promissora para tratar ou prevenir várias doenças, né, existem muitos estudos para esclarecer alguns casos, mas eles são promissores. Existem já fortes evidências com relação aos benefícios em algumas síndromes clínicas do trato intestinal, na realidade, gastrointestinal, Helicobacter também, né? Mas os efeitos dependem da linhagem
e da dose. E aqui é bom frisar uma coisa. Quando você vê na farmácia um probiótico, existem algumas formas que estão em sachê, pozinho, outras formas são líquidas. Geralmente a viabilidade microbiana ela é aumentada quando o micro-organismo está liofilizado. Tá? Não em forma líquida. Porque ali ele continua seu metabolismo. Quando você liofiliza, ele estanca o metabolismo. Tá? Será que ele está viável? E a viabilidade acaba sendo importante em algumas situações. Próximo. Bom, isso aqui é parte da minha equipe. Faltou o Márcio, é um aluno novo, doutorado. Nós temos alunos de iniciação científica. O Flávio acabou de sair da graduação. Concluiu o mestrado esse início do ano. O Sinara concluiu o mestrado esse início do ano. Viviane, uma aluna do mestrado de Ciências da Saúde. A Camila, ela faz doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia. O Nino é aluno dessa turma. A Monique faz doutorado em Ciências da Saúde, né? E tem algumas colaborações no exterior e vários colaboradores aqui no Brasil. O professor Luiz Cláudio é um desses colaboradores. O próximo. Então, essa aqui é uma mensagem evolucionista, uma mensagem de Darwin. Não são as espécies mais fortes e nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor respondem às mudanças. As bactérias estão na Terra há mais de 3 bilhões de anos. Entendeu? Então, e quem mais se adapta do que uma bactéria? Um ser que tem um genoma simples, que se reproduz rapidamente, que consegue incorporar erros e sobreviver com esses erros no genoma, e às vezes não consegue corrigir esses erros. Próximo. Aqui é só uma foto. Infelizmente não está no PowerPoint, né? Um pôr do sol na praia aqui do Calhau, vocês que estão aí nos outros estados. Só vocês apreciarem o pôr do sol, uma praia aqui em São Marcos. Obrigado a todos, estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, professor Valério, pela excelente apresentação. Quero novamente agradecer pela presença. Né? Já recebi ali no WhatsApp dos dois coordenadores estaduais que a palestra está sendo excelente. Né? Todos foram unânimes em querer o PDF da apresentação para estar relendo alguns. Eu vou mandar o PowerPoint, porque o PDF a gente perde alguns detalhes que são importantes. Melhor ainda, né? Então, é só devido, lógico, a gente teve alguns pequenos problemas técnicos, né? Que não tivemos anteriormente, mas infelizmente tivemos agora, neste momento, né? Mas nada, né, perdeu em qualidade na apresentação, né? O conteúdo foi excelente, né? Nós estamos dentro do tempo, tá? A gente deixou até tempo entre as palestras para isso, então a gente vai abrir para no máximo duas perguntinhas, tá? E posteriormente o professor pode estar disponibilizando no e-mail, até o meu próprio e-mail, que todos já têm, para estar repassando algum tipo de pergunta específica para o professor Valério para a gente estar respondendo, tá? Então, se algum estado tiver alguma pergunta, pode estar digitando no nosso chat, tá? Que eu vou estar repassando para o professor Valério agora, tá? E se a turma também aqui do Maranhão tiver alguma outra pergunta, né, pode estar fazendo também, enquanto os nossos colegas estão digitando, tá? Temos alguma pergunta aqui na turma? Já fizeram, né? Eu sei que já fizeram duas perguntas. Tá? Os outros estados, como ninguém digitou ainda, tá? Então eu vou estar finalizando a palestra, o professor Valério, e para que em seguida o professor Luiz Cláudio ministre a sua palestra. Tá? Professor, muito obrigado pela apresentação, pelo seu tempo, agradeço imensamente. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês e desculpem se eu fui um pouco rápido agora no final, mas como eu sabia que teria a palestra do professor Luiz Cláudio, os problemas acabaram atrasando um pouquinho, tá? Muito obrigado. Mas eu vou mandar a aula para o professor Vítor. Muito obrigado. Pessoal, agora os outros estados e também a nossa turma, a gente vai dar só uma pausa de 10 minutinhos, tá? Não mais do que 10 minutos, só para a gente estar carregando a apresentação do professor Luiz Cláudio, tá? Obrigado.